Olá pessoal, meu nome é Lucas e essa é a nossa primeira aula de Física. Trataremos sobre cinemática e o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo é aquele que tem a composição de dois tipos de movimentos. Um movimento retilíneo uniforme na horizontal e um movimento retilíneo uniformemente variado na vertical. Esses dois movimentos juntos fazem com que um corpo se movimente traçando uma trajetória parabólica, assim como esse exercício. Um bombeiro deseja apagar um incêndio em um edifício. O fogo está a 10 metros do chão. A velocidade de saída da água tem intensidade V0 igual a 30 metros por segundo. E o bombeiro segura a mangueira com um ângulo de 30 graus em relação ao solo horizontal. Desprezar a altura da mangueira relativa ao solo e a influência do ar. Considerar a aceleração gravitacional G valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui a gente tem um corpo sendo lançado obliquamente a partir desse ponto, formando 30 graus horizontal. A altura que esse corpo, que no caso é a água, sai desse ponto é zero em relação ao solo, porque o exercício mandou a gente desprezar essa pequena altura. O corpo ele vai subir até uma altura máxima, devido à aceleração gravitacional que puxa o corpo para baixo. A partir desse ponto, ele vai começar a descer e vai atingir o prédio onde ocorre o foco de incêndio. O que se pergunta no exercício, na letra A, é: qual é a distância máxima D entre o bombeiro e o edifício? A gente quer saber a distância aqui, em que o bombeiro tem que ficar no prédio para que ele consiga atingir o foco do incêndio, que está a 10 metros do chão. A gente vai determinar qual é a distância aqui horizontal. E na letra B do exercício, pede-se a altura máxima H atingida pela água. Então a gente quer saber qual é o ponto mais alto que uma partícula de água que sai desse ponto vai atingir em toda a sua trajetória parabólica. Se esse problema fosse uma trajetória parabólica completa, ou seja, se a partícula de água saísse daqui, teria um tempo de subida e não fosse interrompida a 10 metros do solo, e sim na mesma cota, na mesma altura que ela saiu, teríamos um problema super simples. Mas a partir do momento em que ela não atinge o solo, e sim uma cota 10 metros acima da inicial, temos um problema um pouco mais interessante, mas não muito complexo. Vamos determinar então as incógnitas sequencialmente: o alcance máximo de uma partícula de água, o D, e a altura máxima de uma partícula de água. Vamos fixar então uma moléculazinha de água saindo desse ponto e vamos estudar o movimento dela a fim de determinar essas grandezas. O primeiro passo nesse tipo de exercício é então ver quais são os tipos de movimentos que atuam em cada eixo. A gente vai colocar um referencial, que eu coloquei aqui em vermelho. Por que um referencial? Se tratando de cinemática, a gente vai mexer com vetores. E para você trabalhar com vetores, você tem que convencionar o que você vai chamar de positivo e o que você vai chamar de negativo. Eu convencionei o plano cartesiano XY, conforme a gente já está muito habituado. Dessa forma a gente vai evitar erros. Ou seja, se eu tiver algum vetorzinho que aponta no sentido em que o x decresce, eu vou colocar um sinal de menos nele. Se algo aqui na minha vertical, na direção de y, apontar para baixo, ou seja, nos valores em que o y fica menor, eu vou assinalar esse vetor com um sinal negativo. Então, o primeiro passo é identificar o tipo de movimento que atua em cada eixo, ou seja, no eixo x e no eixo y. No eixo x, a gente vai procurar se tem algum vetor aceleração. E não tem. No eixo x não tem nada que acelere o corpo nessa direção aqui. Então, a aceleração no eixo x ela é zero. E se a aceleração é zero, isso indica que só pode sobrar um tipo de movimento. O movimento que não é acelerado. O movimento uniforme. O MRU. Movimento retilíneo uniforme. Se a gente tem esse tipo de movimento, a gente só tem uma equação nesse movimento, que é S é igual a S0 mais VT. A única equação que a gente tem atuando aqui na direção horizontal. Vamos então adaptar essas letrinhas de acordo com os dados do exercício. Olha aqui. Pensando então só horizontalmente, esquece da parte vertical e vamos olhar a partícula de água, a sombra da partícula de água ao longo desse eixo horizontal aqui. O que a gente vai ter? Que a distância máxima em x percorrida, aquele S, que é o espaço final, ele é igual ao D.
Eu substituo o S por D. O espaço inicial, a posição inicial da qual a partícula saiu, é zero. Aqui, ó. Eu convencionei aqui o meu ponto de origem, o meu ponto zero, em que x e y é zero. E a velocidade que existe aqui em x ela é uma velocidade constante. Porque se a gente não tem aceleração, a nossa velocidade ela é constante. São duas características do movimento uniforme. Justamente que leva esse nome uniforme porque a velocidade é a mesma, independente dos pontos. Mas que velocidade é essa? É a mesma velocidade que foi dada para o corpo no seu lançamento, que é a componente horizontal desse vetor aqui. Ó. Que componente é essa? Eu vou projetar esse vetor aqui e vou projetar esse vetor aqui, ou seja, as suas componentes horizontal e vertical. Eu vou ter um V0x e um V0y. A gente tem aqui um triângulo retângulo, né? E aí eu consigo, pelas relações trigonométricas seno e cosseno, chegar à seguinte conclusão, ó, que o V0x ele é simplesmente V0 cosseno de 30 graus e o meu V0y ele é simplesmente V0 seno de 30 graus. O que ocorre? A velocidade em x ela vai ser sempre constante. Esse valor de V0 ele sempre vai ser a velocidade em x. Qualquer ponto da partícula, qualquer ponto analisado, a partícula de água vai ter uma velocidade em x igual a V0 cosseno 30. Esse V0 ele não é incógnita, ele foi dado no exercício o valor dele. O valor dele é 30 metros por segundo. Então, como a gente sabe o cosseno de 30, a gente consegue determinar o valor de V0 facilmente. O que a gente vai fazer? Vai prosseguir tratando com letrinhas. Ó. Qual que é a velocidade em x, então? Essa velocidade que não muda. A velocidade em x é V0 cosseno de 30. Só que essa velocidade em x está multiplicando o t. Esse t é o tempo gasto para a partícula de água sair desse ponto e atingir a cota 10 metros. Então eu vou chamar esse tempo sendo o tempo de voo da partícula. Ok, não sobra nada muito dessa equação que eu posso substituir por dados numéricos. Exceto que, ó, D vai ser o quê? Esse zero eu posso desprezar. Esse V0 eu tenho o valor dele, é 30. Então eu vou colocar aqui 30. O cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2. Então eu vou substituir o valor do cosseno de 30 pelo que ele vale, raiz de 3 sobre 2. E aí sobra o tempo de voo, que eu ainda não sei. E eu vou ter que determinar. Quando eu determinar o tempo de voo, inserir o valor dele ali, eu vou conseguir encontrar o que o exercício pede na letra A. Vamos em busca então desse tempo de voo. Se em x, observando o movimento horizontal, a única conclusão que eu cheguei foi essa, só me resta partir por buscas de outras equações. Vamos buscar outras equações. Elas só podem estar na vertical, lá no eixo y. Então vamos observar aqui, ó. No eixo y, a gente já vai ter um outro tipo de movimento. Que movimento é esse? É um movimento em que existe aceleração. Porque os senhores sabem que aqui, ó, os senhores sabem que aqui na vertical, a gente tem uma aceleração gravitacional que sempre aponta para o centro da Terra e é sempre perpendicular à superfície. Ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a superfície. O vetor aceleração gravitacional, que inclusive o exercício deu, valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então o que a gente tem? Se a gente tem aceleração aqui, ó, na direção vertical, que é a direção de y, a gente tem um movimento uniformemente variado. Então temos um movimento uniformemente variado aqui. Ou seja, no movimento uniformemente variado, existe aceleração. A aceleração existe e mais. Ela vale o g, que é o 10 metros por segundo ao quadrado. Além disso, se a aceleração existe, a minha velocidade não é mais constante como no primeiro caso. Aqui a velocidade ela varia. E aqui a gente tem um conjunto de equações para esse tipo de movimento. 3 somente, que eu vou listar aqui para vocês. É aquela V igual a V0 mais AT. Temos ainda de Torricelli, que é V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. E ainda uma equação maior zona, que é S é igual a S0 mais
V0t, mais metade da aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado. Com essas três equações eu vou buscar encontrar qual que é o tempo de voo. Como eu disse no início, se a partícula de água voltasse a atingir a mesma cota, o tempo de subida da partícula ia ser igual ao tempo de descida. Infelizmente não ocorre isso. O tempo de subida ele vai ser um pouquinho maior do que o tempo de descida, que a partícula vai percorrer só essa trajetória aqui. Então a gente vai ter que encontrar o tempo de subida e o tempo de descida para a gente somar os dois e dar o tempo de voo que está aqui, ó. Ou seja, o tempo de voo vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. O tempo de subida, como eu posso calcular, sendo que eu tenho essas três ferramentas aqui? Você vai escolher aquela que tem mais dados numéricos dados no exercício, certo? E adaptar com o seu referencial, colocando menos ou mais nos vetorizinhos. Vamos lá. Olha aqui, ó. Nesse trecho aqui, a gente sabe que a partícula de água ela vai subindo, 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 e a componente vertical da velocidade dela vai ficando cada vez menorzinha até que chega um ponto máximo que essa componente vertical se anula, ou seja, o corpo não se movimenta mais na vertical. Ele tem uma velocidade zero em y aqui. E só tem velocidade em x, que faz com que o corpo continue indo para frente. Então, nesse ponto, nesse ápice aqui da minha trajetória, eu tenho uma componente vertical y igual a zero. E é só por isso que o corpo passa a cair. Ou seja, nesse momento de subida, a minha velocidade está tentando puxar o corpo para cima, enquanto a aceleração puxa o corpo para baixo, a aceleração gravitacional. Temos aqui, ó, um movimento retrógrado, em que a aceleração impede a partícula de água. Ela é contrária à velocidade. Ou seja, eu tenho que indicar que o vetor velocidade e o vetor aceleração gravitacional têm sinais opostos, têm sentidos opostos. Então vamos lá. Vamos aplicar essa equação aqui no trecho de subida, somente daqui até aqui. Ou seja, a velocidade final em y vai ser igual à velocidade inicial em y, porque a gente está aplicando essas equações que só servem para y. Em x elas nem existem. Aí eu vou colocar um menos. Por que menos? Ó, menos a aceleração, que é o g. E o g está apontando para o valor negativo de y, para o sentido negativo de y. Então, menos g vezes o t. Mas que t é esse? Olha, eu estou aplicando a equação daqui até aqui. Ou seja, em que y vale 0 e y vale h, certo? Ou seja, eu quero somente desse trecho, o tempo gasto para subir. Ou seja, o tempo de subida. Olha aqui para você ver que legal. Olha só. A velocidade final em y, observando somente a subida, ela vai ser zero. Zero. A velocidade inicial em y é essa equaçãozinha aqui, ó. É a decomposição do vetor v0 na vertical. Então eu vou ter um v0 seno de 30 menos o g vezes o tempo de subida. Eu vou substituir todas essas letrinhas com os dados numéricos que me foram dados no enunciado do exercício. Olha aqui, ó. Eu vou ter que 0 é igual. O V0 é 30, porque foi dado no enunciado. O seno de 30 é 1 meio. Menos. E o G vale 10 metros por segundo. Só sobra a letrinha TS, que eu não sei o tempo de subida. Como é que eu encontro essa letrinha? Eu isolo ela aqui, ó. Passa para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. 10 vezes o tempo de subida é simplesmente 30, que multiplica 1 meio. Sobra aqui 10 vezes o tempo de subida, é 30 vezes 1 meio, é a mesma coisa que 30 dividido por 2, que é 15. Esse 10 que multiplica o tempo de subida passa para o outro lado da igualdade com a operação matemática contrária. Então eu vou ter 15 dividido para 10, resultando em 1,5. Temos aqui o tempo de subida. Já vou colocar aqui, ó,
1,5. Falta eu encontrar agora o tempo de descida. Quando eu encontrar o tempo de descida e somar com esse 1,5, eu vou ter o tempo de voo e vou encontrar o D. Tal qual nós fizemos para calcular o tempo de subida e que chegamos nesse 1,5 segundos, tá bom? Porque a gente está utilizando as unidades do sistema internacional, as unidades padrão. A gente agora vai aplicar a mesma equação para calcular esse trecho daqui até aqui. Observe que a partícula de água ela vai sair desse ponto com a velocidade agora inicial valendo zero, porque a velocidade em y inicial dela é zero, e ela vai sendo acelerada até atingir um ponto que é a cota 10 metros, com uma velocidade final que a gente não conhece. Então olha aqui, a velocidade final que a gente não conhece, a velocidade final em y da partícula, vai ser igual à velocidade inicial nesse ponto aqui, que é zero, certo? E agora eu vou ter que colocar o seguinte, observa que a partir desse ponto que a partícula sobe e ela passa a descer, o meu vetor velocidade em y, que antes apontava para esse sentido, passará a apontar para o sentido em que o y decresce. Então eu tenho que colocar um sinal negativo aqui. Assim como eu tenho que colocar um sinal negativo no g, que aponta para baixo. E agora esse tempo aqui, isso é o menos g, e o t é o tempo de descida que eu estou interessado. Tempo de descida. Observe então que dessa equação sobra simplesmente menos VY é igual a menos GTD. Eu só vou vir multiplicar ambos os lados da igualdade por menos 1 para ficar tudo positivo. Então VY é igual a G vezes o tempo de descida. Mas então, quem que é essa velocidade final em y? Como eu vou calculá-la? Eu vou ter que pegar outra equação, que é a que eu escolhi aqui, é a equação de Torricelli. Ela vai me permitir calcular esse VY, e eu vou inserir aqui e calcular o TD, que é o que eu estou querendo no momento. Aplicando essa equação no mesmo intervalo de observação, a gente vai ter aqui uma velocidade final em y elevado ao quadrado igual a uma velocidade inicial em y, que nesse ponto é zero, elevado ao quadrado, menos 2 vezes o g vezes o deslocamento dessa partícula daqui até aqui, o delta S, o deslocamento vertical. Lembrem-se que a gente está olhando o movimento de forma compartimentada. Aí você me pergunta, cadê o sinal de negativo? Aqui, na velocidade em y. Esse sinal negativo some com o quadrado, porque qualquer número negativo elevado ao quadrado torna-se positivo. Já o sinal negativo do vetor aceleração gravitacional tem que aparecer aqui para poder nossas contas não darem errado. Então o que sobra? Sobra aqui o VY, ele vai ser simplesmente, esse quadrado vira raiz de tudo que está aqui do lado direito da igualdade. 0 ao quadrado é 0, menos 2 vezes o g. Mas quem que é esse ΔS? O ΔS é a variação, ou seja, a variação de deslocamento que a gente tem no intervalo de observação. A variação vertical de deslocamento. Ou seja, esse tantinho aqui, isso aqui é o nosso ΔS. Esse ΔS aqui, o que é o ΔS em física? Sempre a posição final menos a posição inicial. Então a gente está olhando no eixo vertical, no eixo Y, teremos que olhar a altura final em Y e a altura inicial em Y. Olha, a gente está aplicando a equação nesse trecho até esse trecho. Então a altura final em Y é 10. A altura inicial em Y é H. Certo? Então, final menos inicial. O final é 10, inicial H. Essa diferença aqui, é o ΔS que a gente está procurando. Esse ΔS aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode passar esse menos para dentro do parênteses, que vai ficar 2 vezes o G, e aqui fica H menos 10. E aqui a gente só substitui os dados numéricos. Fica a raiz de 2 vezes o G vale 10. O H a gente ainda não tem. E a gente subtrai 10. Olha aqui.
Vamos ter que procurar agora quanto que vale esse valor de H. Ou seja, a gente precisa do valor de H. Note que o H é a altura máxima que o corpo sobe, e inclusive é uma das incógnitas pedidas no enunciado do exercício. Como é que a gente calcula esse H? Basta a gente aplicar a equação de Torricelli, que é essa equação aqui, ó, nesse trecho de subida. Como assim? Olha lá, como é que ficaria? Aplicando verticalmente. Teremos a velocidade final em y elevado ao quadrado é igual a v0y ao quadrado mais 2 vezes o a vezes o ΔS. Observe, quem que é a velocidade final, observando esse trecho aqui, ó, de subida. A velocidade final é esse zero. Então temos 0 ao quadrado. A velocidade inicial é simplesmente o v0 seno de 30 elevado ao quadrado. A aceleração é contrária ao movimento, então ela é menos 2 vezes o g. E o ΔS, ou seja, a distância percorrida aqui, ó, vertical, ela é h, que é o que a gente está procurando. Eu passo esse 2gh que está negativo para o lado esquerdo da igualdade e troco o sinal. Aí fica v0 seno de 30, isso elevado ao quadrado. O h que eu estou querendo vai ser simplesmente, então, quem? Olha, só eu multiplicar o 2 por 10, porque o g vale 10, vezes o h. O v0 é 30, que multiplica o seno de 30, que é 1 meio. Isso elevado ao quadrado. Dessa equação aqui, ó, eu vou tirar que o h é um valor de 11,25 metros. Isolando o h aqui, ó, ficando 30 dividido por 2, que é 15, elevado ao quadrado, dividido por 20, vai dar 11,25 metros. Eu pego esse 11,25 e substituo aqui, ó. Aí fica 2 vezes o 10, que multiplica 11,25, que é o valor de h, menos 10. Com isso, tirando a raiz de toda essa operação matemática, a gente vai ter um valor de Vy igual a 5 metros por segundo. Ok, com esse valor de 5 metros por segundo, eu consigo achar o tempo de descida. Lembrando que eu já resolvi uma das incógnitas do exercício, que é o cálculo do H. Essa já está pronta. Qual que é o tempo de descida aqui então? Ó, agora que eu já tenho o valor de Vy. Eu substituo o valor de Vy valendo 5, igual ao G, que vale 10, que multiplica o tempo de descida. Significa aqui, ó, que o tempo de descida ele é simplesmente 5 dividido para 10. O tempo de descida é 0,5, que é bem menor do que o de subida, que foi 1,5. Então, o que a gente tem aqui, ó? Tempo de subida mais tempo de descida. Quanto que é o tempo de descida? 0,5. Ou seja, o tempo de subida mais o tempo de descida é 1,5 mais 0,5. O tempo de voo é, então, 2 segundos. Ok. Agora que a gente tem o tempo de voo valendo 2 segundos, a gente vai substituir esse valor 2 aqui nessa equação. E o que a gente vai ter então? D é igual a 30, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, vezes 2, que é o tempo de voo. Esse 2 corta com esse 2 e nosso D vale simplesmente 30 raiz de 3. Isso em unidades de metros. E temos aqui, finalmente, a resposta da letra A do exercício. Olha só que legal! Bonito, né? E essa foi a nossa aulinha de movimento oblíquo em física. Claro que para entendê-la temos que estudar anteriormente esses dois tipos de movimentos, muita geometria, não é verdade? Trigonometria, mas a física é assim, né? Geralmente o seu problema não está na física, está na matemática. Mas com muita persistência você vai conseguir. Espero ter ajudado e até mais.